O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma leitura chamando o ser humano à perfeição, à santidade. Vocês sabem como é que iniciou o protestantismo no sentido da justificação? Por que que eles têm resistência de falar de santidade? Lutero, mais ainda Calvino, viam o pecado original como o pecado atual. Como assim, padre? Para nós o pecado original é uma tendência, concupiscência desordenada ao mal. Para eles, o pecado original destruiu a mente humana. É ruim, nós somos ruins por nós mesmos, assim, não tem solução. Não tem solução. O pecado original destruiu a capacidade do homem de ser bom. Ora, se destruiu a capacidade do homem de ser bom, a única coisa que tem como solução é a solos fideis, só fé. Crer em Jesus como Salvador. Porque nós estamos perdidos. Então basta ter fé. Crer que Jesus é o seu Salvador. Por isso que eles têm o hábito de duas testemunhas, você crê. Não precisa de obras. A fé sem obras. Uma interpretação totalmente equivocada da carta aos Romanos e aos Gálatas. Né? Começou com a carta aos Gálatas, depois aprofundou na carta aos Romanos. A carta aos Gálatas é mais antiga do que a dos Romanos, apesar dos Romanos vir primeiro. Então, não adianta. Nós somos corrompidos naturalmente. Naturalmente não tem solução para o ser humano, a não ser ter fé, a não ser crer em Jesus. Então você faz as suas atrocidades, no final você crê em Jesus e vai ser salvo, com toda a força, né? Canaliza tudo para crer em Jesus mesmo assim, mesmo sendo terrível. E isso com Calvino aprofundou mais e gerou um problemaço. Se eu sou corrompido, se minha mente não tem solução, a minha razão está corrompida, quer dizer que eu não posso, então, com a graça, me tornar uma pessoa melhor, ajudar na salvação, cooperar, a justificação. Daí surgiu a doutrina da dupla predestinação, que já tem desde Lutero, mas é muito mais forte em Calvino, que hoje é bem explícita na presbiteriana, né? A presbiteriana mais tradicional. O que é a dupla predestinação? Que Deus escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você já nasce predestinado. Um absurdo. Até eles têm vergonha de falar um pouco isso, né? Ou seja, Deus, porque como a nossa mente não tem capacidade de nos tornarmos melhores com a graça, a justificação, então Deus tem que escolher quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Entenderam isso? Agora vocês vão entender por que surgiu a teologia da prosperidade.
Ora, se Deus escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, como é que nós vamos descobrir quem foi escolhido? Aí veio quem se dá bem neste mundo, quem prospera. Agora pensa, o que tem de gente, inclusive no Brasil está puro, lá em Brasília, que fica rico, andando de carrão, com corrupção, com roubo, com orgias, com pedofilia, com drogas. Essas pessoas então vão para o céu. E o que tem de pessoa, senhorzinhos, senhorinhas, que vivem a dificuldade, um salário mínimo para cuidar de 4, e dão a vida e ajuda, e vem à igreja e reza, essas vão para o inferno. Então, olha o absurdo. Então, vocês vão vendo um pouco, claro, gente, isso é uma fotografia histórica. Hoje, o protestantismo é muito mexido, muito cheio de coisa, misturado, né? Mas eu quero que vocês entendam um pouco por que há uma resistência com a santidade. Os sacramentos que os protestantes têm, muitos são válidos. Por exemplo, o batismo, na verdade, praticamente é o batismo, né? O batismo de muitas igrejas são válidos. A Assembleia, quando você batiza na Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é válido. Mas a forma que eles veem o batismo não é a forma que a gente vê o batismo. Só que a igreja supera. Por quê? Eles veem o batismo como um ato de fé exterior. A gente vê o batismo como algo que justifica, que nos lava, que nos torna limpos, que nos torna capazes de sermos pessoas cada vez mais santas. Entenderam a diferença? Não. Sim? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as leituras da Quaresma caminham muito para nós sermos santos. Nós temos que ser pessoas melhores. Principalmente dentro da família e da igreja e do trabalho também, claro, né? Pessoas que não conseguem lutar para se tornar melhor a cada dia, se tornar melhores, estão cada vez piores. A concupiscência desordenada do pecado original, como consequência do pecado original após o batismo, Santa Catarina de Sena, ela explica de uma forma muito didática. Ela fala que o pecado original é uma ferida aberta. E quando você batiza, fecha a ferida e fica uma cicatriz, que chama concupiscência. Eu não gosto só da palavra concupiscência, porque concupiscência não quer dizer que ela é mal, é uma concupiscência desordenada. O desejo cada vez mais de pecar. Fomes peccati, que chama, né? Então, ela chama de cicatriz. Nós temos uma cicatriz após o batismo, que se chama concupiscência desordenada, que vem do pecado. Então, essa concupiscência, ela precisa ser educada. Se você tem ira, como eu tenho ira, alguém já notou que eu tenho ira? Não. Eu seguro, gente. Se eu soltasse a minha ira aqui, vocês iam ver o trem pegar fogo. Eu seguro os cavalos, né? Por quê? Porque ninguém merece. Vocês não precisam sofrer as consequências dos meus problemas, das minhas decepções. Eu tenho que segurar. Agora, é claro que vez ou outra escapa, não é verdade? Isso é normal. Isso é normal. Uma hora ou outra, dá uma escapadinha. Você vai lá, muda, pede perdão, ou então não faz aquilo mais. Você segura a sua ira. A fofoca. A gente fofoca. Você está na igreja, você não pode fofocar. Você tem que lutar. Porque o telefone vai passando, e vai saindo uma calúnia logo. E isso pode destruir a imagem de uma pessoa da igreja. A cara carrancuda, patada na igreja, chamar atenção, brigar com os outros. Isso é abominável. Eu não aceito isso. Se você é carrancudo, fica chamando a atenção dos outros. Primeiro que quem está na frente tem que ser o mais serva de todos. Tem que ser o mais humilde. Senão cai fora. Cai fora. Entenderam?
Não é admissível gente na igreja dando patada. Pode dar patada no vaso da sua casa, enfia a cara no vaso, faz alguma coisa nesse sentido. Mas na igreja não. Na igreja tem que ser pessoas educadas, boa. Eu estou lutando, aí. Eu estou com minha vida bagunçada, casa, um monte de coisa, problema de cá e de lá. Eu estou lutando para tentar não ficar dando patada. Tentando. Né? Por que você não pode lutar também? Por que eu vou deixar alguém aqui o tempo inteiro com a cara feia dando patada? Isso não é admissível, assim como no casamento. Não é admissível tratar a sua esposa mal. Ficar toda hora, o tempo inteiro, ou vice-versa. Eu estou falando de esposa porque acontece mais, né? O cara vive carrancudo, vive dando patada, vive... O que é isso? Que casamento é esse? Nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos que mudar. Não podemos ficar parados. Não podemos ficar parados. A gente tem que mudar. Não tem segunda opção. Não tem segunda opção. Quem está na igreja tem que mudar. Tem que mudar o chipinho. Entenderam? Então, essa influência protestante que não, hoje está muito em voga os temperamentos, né? A pessoa vai lá, briga, xinga, dá patada. Não, é porque eu sou colérico. Mas daí? Controla-te. Né? Ou então, não, eu não quero fazer nada, sou fleumático. Não, move. Sai. Você tem que lutar. O temperamento não é a última palavra. O seu caráter é a última palavra. O que você faz com ele, né? Em cada... Então, por isso que está aqui, ó. Amarás o teu próximo e odiarás o teu, porém, amai os inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Se você tem alguém que te decepcionou aqui, reza por ele. Se ainda está com raiva, vai rezando aqui até passar raiva. Depois vai lá e conversa com a pessoa. Mas não isola a pessoa na igreja. Não isola a pessoa na sua família. Né? Eu sei que tem gente que não é fácil de conviver. Mas pelo menos dá o seu sinal que você está ali pronto a servir. Isso não tem segunda opção, gente. Não tem segunda opção. São os mandamentos, né? Hoje o Senhor Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguir os seus caminhos. Nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, acreditamos sim que a graça é mais forte que a nossa miséria, por mais miserável que sejamos. Eu disse que um dos santos mais coléricos da história morreu como o mais doce de todos, São Francisco de Sales, né? Ele que era muito colérico, lutou fortemente para se tornar uma pessoa melhor. Em todos os sentidos, gente. Se você é casado, casada, e fica se expondo demais nas redes sociais, para de se expor. Tudo. Se você é compradeira, tem essa palavra? Compradeira? Depois os da gramática aí corrige. Compulsão por compras. Você tem que lutar. E você não vai conseguir libertar isso sem tratar e sem rezar. Você tem que ver outros valores. Ver o céu. Né? Você tem que lutar. Não é, eu tenho essa fraqueza e pronto. Quebra o marido todo mês. Não dá. Luta. Em todos os sentidos. Preguiça. Faz um esforço para fazer alguma coisinha. Agora no meu kitnet lá eu tenho que limpar. Tem que lavar, porque senão fica um inferno aquilo ali. Né? Deus é terrível, ele vai no ponto fraco, né? A pancada. Mas eu tenho que ver o lado bom da moeda. Né? Ele está me forçando a sair um pouco da minha inércia. E assim por diante. Cada um no seu quadrado de miséria. E cada um com a sua graça. Nós temos que buscar a graça e sermos pessoas melhores. E é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu já vou rezar para você morrer logo. Porque isso é um entulho na vida da sociedade. A pessoa que não quer melhorar, ou então tinha que achar um país, lá, um planeta, né? Os povos de síndrome de Gabriela. Os que não querem mudar de vida, não querem ser melhor. Que não quer dar um passo a mais. Esses têm que morar junto, que aí eles se aguentam. Né? Cada um se aguenta. Eu não quero mudar? Eu quero mudar. Eu tenho defeito demais.
Eu espero que daqui 10 anos, se eu não tiver, bom, provavelmente não estarei mais aqui, e vocês me virem, nossa, mas mudou demais, né? Está diferente, está melhor. Olha, até mais doce. Olha o olhar. Agora, se eu tiver mais tranquila que hoje, que Deus leve logo, né? Mete um câncer e já leva. Eu falo câncer para dar tempo de confessar, né? Porque se for acidente, não dá. Certo? Mas quem não quer ser melhor, não é o seu lugar aqui, no mundo. Você tinha que estar lá no mundo bizarro, né? Então, nossa igreja, porque se amais só aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Os pagãos não fazem a mesma coisa? E agora eu termino com essa frase, que não é minha, é dele. Portanto, sede perfeitos, olha só, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E se você está com dificuldade, chama a mamãe, que a mamãe te ajuda a ser cada dia mais perfeito. Assim seja. Amém.